Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Fala galera, estamos começando mais um We That Podcast. Chegamos na edição de número 136 do We That Podcast. E talvez chegamos na edição aí que o Saints caiu do cavalo, né? Que a gente caiu do cavalo, não sei. Mas fato é que o Saints finalmente perdeu na temporada. O Saints acabou aí sofrendo a sua primeira derrota na competição aí, né? O time acabou perdendo por 15-12 para o Philadelphia Eagles. Fazer o quê? A gente sabia que em algum momento essa derrota ia acontecer, mas bora, né? Bora falar um pouquinho aí desse jogo, galera. Tudo sobre o New Orleans Saints é no We That Podcast. Para começar a falar aqui do jogo, né, vou começar apresentando os nossos convidados, porque, né, quando a gente ganha, a gente comemora junto, mas quando a gente perde, a gente sofre junto. Então, vou começar aí apresentando o Luiz. Luiz, seja muito bem-vindo aí ao nosso podcast. Infelizmente, né, uma edição de derrota do Saints. Pode se apresentar aí pra galera e, bom, já deu umas palavras de consolo. Fala Ivan, fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Frustrante, acho que é a palavra que define o nosso jogo, mas como eu sempre gosto de dizer, acho que dá para tirar algumas coisas positivas que a gente vai discutir aí ao longo do podcast, mas esperava estar aqui numa outra oportunidade, numa vitória, enfim, faz parte, acho que ninguém estava esperando o 17-0 e acho que tem bastante coisa para a gente discutir aí durante o programa de hoje. Perfeito, isso aí. A gente precisa de um toque de otimismo também, porque não foi porque uma derrota que as coisas estão totalmente terminadas, né? Bom, além do Luiz, a gente tá aqui com o Bernardo também. Bernardo que já tava no último podcast que apresentou, que eu apresentei no caso, né? Bernardo, dessa vez um pouco mais triste a situação, né? Mas a realidade é que isso vai acontecer ao longo da temporada. Seja bem-vindo, cara. Boa noite, Luiz, Ivan, você que tá ouvindo aqui também. É triste pelo jeito que foi, é frustrante. Eu não diria que é um choque de realidade, porque a gente sabia que não seria no mesmo ritmo das duas primeiras semanas. Mas pra ser algo que a gente cair do cavalo e falar, nossa, agora acabou, a gente não vai nunca mais voltar. É frustrante pelo jeito que foi, no momento que foi, mas ninguém esperava que ia ganhar tudo também. É isso. Bom, esses são os convidados aí, essa é a galera que a gente vai fazer o podcast. E vamos pra cima, gente, vamos pra cima. Vou começar aqui passando as nossas redes sociais, aí eu vou falar as estatísticas do jogo. E aí depois a gente vai estar mais livre aí pra comentar o que a gente achou. Só lembrando a vocês aí pra seguir a gente, né, no Facebook, o Saints Brasil, no nosso Blue Sky, que tá como Saints Brasil também. O nosso Threads tá como Mundo Who Dat, assim como o nosso Instagram. E, bom, acho que é isso, né? A gente tá sem o Twitter por enquanto, onde vocês nos encontrariam como Saints Brasil 09. E vamos lá, né? Algumas estatísticas do jogo aí. O jogo acabou 15-12 para o Philadelphia Eagles, né? Um placar já que é um pouco estranho, né? Mas não foram só field goals, como sugere, né? Na verdade, o jogo teve 2 touchdowns do Philadelphia Eagles e um do Saints, né? Mas, inclusive, os 15 pontos do Eagles foram feitos no último quarto. O jogo estava 3-0 aí até o intervalo. O terceiro quarto não teve nenhuma pontuação. E aí no final as coisas deram uma esquentada. Mas não foi o suficiente aí para ficar uma pontuação muito interessante.
Vou passar um pouquinho aqui nas jardas que a gente teve do jogo. Isso aqui pra mim é um absurdo, tá? A total de jardas aí, o Philadelphia Eagles teve 460 jardas contra 219 do Saints, ou seja, o Philadelphia Eagles teve mais do que o dobro das jardas do Saints no jogo. Jardas de passe aí foi 130 do Saints contra 288 do Philadelphia Eagles. Jardas de corrida 172 do Eagles contra apenas 89 do Saints. O Philadelphia Eagles teve 20 first downs contra apenas 12 do Saints. E aí agora, né, vamos tentar, quando a gente tenta mostrar o porquê, né, que o jogo ainda assim foi equilibrado, né, o Saints forçou 2 turnovers aí contra um turnover forçado da equipe do Philadelphia Eagles. O Saints, além, né, desses turnovers, tiveram alguns turnovers on downs que o Saints acabou forçando também na partida. Sacks permitidos, o Saints conseguiu fazer 4 sacks, né, no jogo e tomou apenas 1. Mas a realidade é que a proteção não foi tão boa, a gente vai falar melhor um pouco ao longo do jogo aí. Penalidades também, só para fechar, que o Eagles teve 7 penalidades, né, o que acabou fazendo que o Saints ficasse no jogo, evitando algumas pontuações. E a posse de bola aí, que 32 minutos do Eagles contra 27 do Saints. Vou te chamar já para conversa aqui, Luiz, quando a gente vai começar a falar do ataque, porque esses 32 minutos do Eagles pareceram que foram quase o jogo inteiro, né? A realidade é que o ataque do Saints, ele não conseguiu, né? Não conseguiu produzir no jogo. A gente obviamente teve algumas lesões aí da linha ofensiva, tivemos algumas ausências como a do Taysom Hill aí que obviamente atrapalham, mas a realidade é que o ataque fenomenal que o Saints estava tendo nas primeiras semanas acabou que não foi nem um pouco disso que a gente acabou vendo, né, nessa partida contra o Eagles, né? Pois é, acho que infelizmente aí não foi aquele ataque explosivo. Para mim, sem dúvidas, que a lesão do McCoy no primeiro drive impactou, e eu acho que impactou bastante, porque o Saints acabou movendo o Lucas Patrick de left guard para center, então você acaba mexendo em 2 posições ali da OL. Mas o ataque que a gente viu muito predicado em jogo terrestre, em jogo corrido e em play action acabou não funcionando. Acho que a gente pode aí também discutir um pouquinho depois dos méritos, enfim, o que faltou, o que não faltou. Eu achei que o plano de jogo do Eagles, a defesa do Eagles, que defesas do Vic Fangio são conhecidas por ser um pouco mais soft, de jogar com 2 high safeties, eu acho que ele conseguiu fazer um ajuste muito bom ali, principalmente com o Zac Baun. Ele estava praticamente rushando com 5 homens no box, então conseguiu travar a corrida do Saints. E aí, para mim, eu acho que faltou o nosso mago Clint Kubiak saber ajustar ao longo do jogo e tentar dar o antídoto para essa armadilha, se é que a gente pode dizer assim, enfim, para essa tática defensiva que o Vic Fangio aplicou com a gente. E isso acabou gerando, como você falou, essas jardas e time of possession gigantesco aí do Eagles, que toda hora parecia que eles marchavam o campo inteiro e a gente tomava praticamente um 3-and-out. Exatamente. Quando a gente chegar a falar da defesa, a gente vai conseguir falar melhor, porque a defesa foi bem e foi mal ao mesmo tempo, né? E isso é até engraçado. Mas eu acho que um ponto que você tocou é muito importante e relevante, né, que a gente pode comentar, até o Bernardo já pode também dar sua opinião agora aqui, porque a gente tava na expectativa, né, porque foram 2 jogos que o ataque basicamente funcionou perfeitamente, né, a gente fez mais de 40 pontos nas 2 primeiras semanas, e enfrentando times, obviamente não o Carolina Panthers, mas o Cowboys, que tinha algum talento já, né, defensivo, que a gente saberia que poderia ter dificuldades, e aí dessa vez o ataque acabou estagnado, e a gente, eu até coloquei no pré-jogo, né, que um ponto de atenção para se olhar porque em algum momento, obviamente isso acontece, vamos tendo mais vídeos, né, sobre o nosso ataque, como funciona, vão pegando o jeito, e as defesas tendem a, obviamente, conseguirem marcar melhor. E aí é esse momento que a gente tem que fazer os ajustes. O Saints sofreu muito para fazer os ajustes, né, Bernardo? A gente não conseguiu verificar assim alguma coisa nova sendo feita. Acabou que o ataque do Saints, ele durante muito tempo do jogo, o Nick Sirianni, inclusive, ele
se dava ao luxo, né, de arriscar algumas coisas no ataque, porque ele sabia que quando a defesa entrasse em campo, ia devolver ia devolver a bola pro ataque logo, porque o ataque do Saints não estava conseguindo funcionar, né? Sim, o ataque sofreu muito hoje. Eu tô até aqui aberto com algumas coisas do jogo. Depois da interceptação, o Saints teve 55 segundos com a bola. 3 jogadas foi um 3 and out. Então, e o que favoreceu isso, né, para os Eagles, foi a nossa linha ofensiva, a lesão do Eric McCoy, a ausência do Taysom Hill, que nos 2 primeiros jogos foi um elemento a mais para essas corridas, para receber passes, para tudo. Então, mas faltou também, depois dos turnovers, a regra do Maestro Júnior, que é girar a faca. No segundo quarto eles tiveram a interceptação, o Saints ficou 55 segundos com a bola. Depois teve um fumble, que foi uma campanha de 6 minutos dos Eagles, terminou em fumble. O Saints ficou 3 minutos, avançou 13 jardas. Então é tudo isso, né? O Derek Carr não conseguiu render, né? O Kamara também, apesar de 87 jardas, não conseguiu render tanto. Isso tudo muito por causa dos desfalques na linha ofensiva. O César Ruiz machucou no terceiro, no último quarto também. Então é isso, né? Teve aquela 4ª-1 do Saints. Não lembro se foi no terceiro ou se foi no último quarto. Que isso também pode refletir a falta que o Taysom Hill fez, porque todo mundo sabia que ia vir uma corrida com o Kamara ali, e a defesa dos Eagles já se preparava. E foi essa a tônica do jogo inteiro, pelo menos nos 3 primeiros quartos. O Derek Carr tentava, a pressão chegava. O Kamara não conseguia, porque os bloqueios não entravam. A gente vê como que o Jalen Carter jogou, por exemplo. Ele destruiu a linha ofensiva do Saints. E é isso. O Kubiak não conseguiu ajustar. O Saints teve uma campanha para touchdown. E foi difícil. Exatamente. A gente pode até, obviamente, continuar falando aqui do ataque mais um pouco, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para falar, e agora eu deixo até vocês mais livres, tá? Quem quiser falar depois do meu comentário pode ficar à vontade, mas eu só queria salientar esse ponto que você disse, Bernardo, que de fato as lesões ali, o Jalen Carter, ele se aproveitou muito bem, porque vamos pro básico ali do futebol americano, do quarterback. O pior lugar possível onde você pode receber pressão é do interior da linha, né? Porque o quarterback literalmente não tem o que fazer ali, não consegue fugir. E não tirando, né, a culpa do Derek Carr também, que também não fez um grande jogo. Mas a realidade é que quando a pressão vem no interior da linha, tanto, né, pra apressar o Derek Carr quanto pra conter o jogo terrestre, né, fica muito difícil pro ataque conseguir fluir. Então o Eagles, ele se aproveitou das lesões do Saints, e é um ponto muito importante, né, porque o Eric McCoy, ele saiu com uma lesão aparentemente grave, né, então a gente vai ter informações aí em breve de qual é exatamente a gravidade da lesão. É óbvio que dentro do jogo, né, o Saints acabou tendo que colocar o Lucas Patrick de center, mudou de guard para center, né, e o Udo entrou como guard, mas a realidade é que, assim, a nossa expectativa, né, é que tendo uma semana de trabalho isso melhore, né, com o Lucas Patrick jogando de center mesmo e tudo mais. Mas, assim, a gente percebeu o quanto que os Saints, né, e o ataque, como é na NFL de modo geral, né, é dependente de uma boa linha ofensiva, né, de uma linha ofensiva que contribui, dando espaço aí tanto para o jogo terrestre quanto para o jogo aéreo, para que o ataque consiga fluir, né. E justamente por isso que acho que a gente até acabou comentando no grupo, mas eu senti falta de passe rápido nesse jogo. Acho que como o Bernardo trouxe aí, você também, o Carter pressionando, o Carter jogando muito em cima, essa pressão pelo meio. Então, assim, senti falta de screen pass. Eu acho que a gente não teve nenhuma screen. Eu consigo me lembrar só de uma tentativa de screen que acabou sendo ia ser um sec, né? Em cima do Derek Carr. Ele acabou jogando a bola no pé do Foster Moreau. Não lembro de ter visto nenhum tipo de jet pass, então jet sweep, que é aquela jogada em que o recebedor sai correndo de um lado no motion e recebe a bola. Então senti falta dessas jogadas mais curtas, jogadas mais rápidas, e também de tentar um pouco algumas formações diferentes.
Então a gente viu no primeiro tempo um Olave conseguindo uma 3ª para 9, acho, ou 3ª para 10, alinhado no backfield, então saindo do backfield, mas depois a gente não viu mais no jogo, a gente não viu o Kamara alinhado no slot, a gente não viu praticamente o Kamara recebendo bolas, teve uma grande recepção numa wheel route aí para cima do Zac Baun, mas enfim, eu achei que a gente poderia ter explorado um pouco mais esse jogo mais curto, esse jogo mais rápido, até porque as corridas não estavam entrando. Não sei o que vocês pensam aí sobre isso. Uma característica do Saints nos 2 primeiros jogos que eu percebi olhando as estatísticas mesmo, é que os passes eram muito distribuídos. Você não via ninguém se sobressaindo muito. Só esse cara teve 120 yardas recebido, os outros nem tanto. Nos 2 primeiros jogos tiveram muitos passes rápidos, assim, foi bem distribuído, vários caras aparecendo. Mas hoje foi basicamente o Olave, que ele teve 6 recepções para 86 jardas, inclusive o touchdown. O Kamara teve essa 3 recepções, mas principalmente essa que o Luiz comentou. O Shaheed, que foi uma arma muito importante nos primeiros jogos, ele teve 5 targets hoje, mas ele não teve nenhuma recepção, muito por estar muito bem marcado. Teve 2 lançamentos do Carr para ele na endzone que os defensores conseguiram desviar. E é isso, faltou, né? Essa criatividade que a gente viu nos 2 primeiros jogos, faltou hoje. A gente vê isso pelos números, a gente vê isso pelo jogo, pelo resultado, mais pelo resultado mesmo. E é isso, o ataque não fluiu como a gente esperava hoje. Muito pela linha ofensiva, pelas lesões, por mérito da defesa dos Eagles. Eu acho que esse tópico é muito importante, Bernardo, porque ele frisa numa need que eu comento desde o começo da temporada que o Saints tem, que é no corpo de recebedores, mas é diferente a maneira, né? Porque, por exemplo, nas 2 primeiras semanas, como você falou, a gente não sentiu. Inclusive, a gente até colocava como um ponto, não um ponto ruim, né? Mas o fato do Olave que ele estava aparecendo muito menos do que a gente pensava, né? Ele teve jogos aí com pouquíssimas recepções, mas a realidade é que quando ele aparece bastante, pode ser que seja um mau sinal, né? Como foi o que aconteceu nesse jogo, porque o Olave, ele de fato, assim, eu falo isso, né? Não sei se vocês concordam, mas na minha opinião, o Olave ele é o único recebedor confiável mesmo do corpo de recebedores do Saints, porque o Rashid Shaheed, ele tem um potencial para ser um bom recebedor, ele é ótimo com rotas longas, né, mas ele não é um recebedor completo, longe disso, e então ele aparece, obviamente, quando as coisas estão fluindo bem, mas ele não é um cara que vai fazer uma jogada como ele poderia ter feito nesse jogo, com os passes que o Derek Carr deu. Ele estava bem marcado, é claro, mas se é um recebedor muito bom, poderia ter feito essas recepções, o Saints poderia ter conseguido pontuar. Mas a realidade é que quando o ataque está sendo bem distribuído, né, aí a gente via aparecendo nas estatísticas, né, o John Johnson, que não apareceu nas estatísticas, o Foster Moreau, que teve só uma recepção de apenas 2 jardas, e a gente via mais jogadores aparecendo, né, a gente viu o próprio Rashid Shaheed aparecendo, o Jamal Williams recebendo passe, o Alvin Kamara recebendo mais passes. E isso acaba facilitando o jogo do Saints, né? Porque facilita, por exemplo, o Shaheed aparecer, porque vão ter mais alvos. Então, a realidade é que eu não gostaria de admitir isso, porque eu não acreditava nisso até esse jogo. Mas, por conta da falta de opções que o Saints tem, tirando o Chris Olave ali de confiança, o Taysom Hill ele acaba fazendo muita falta quando ele não joga, porque ele é um ponto a mais, seja pelo chão, seja pelo ar, seja ajudando os bloqueios. Ele é um ponto de atenção a menos, né, para a defesa adversária ter em conta, e aí acaba que fica mais fácil para você defender a rota gol do Rashid Shaheed, para você defender uma corrida do Kamara. Então, aparentemente muito das surpresas, né, que o ataque do Saints traz, a gente não conseguiu trazer para esse jogo, né? Eu concordo, eu acho que de fato falta mais um homem confiável aí, mas um ponto que você trouxe, que eu bato na tecla também bastante, já bati aqui no comentário inicial, é o Kamara, sabe? Então eu acho que a gente tem um dos 2 melhores
running backs recebendo passe na liga. Eu acho que Kamara e CMC eles estão numa liga à parte. E hoje, se a gente olha os stats, o Kamara teve 26 tentativas de corrida e só 3 recebidas. Então, dado que a corrida não estava entrando, vou até ficar um pouco repetitivo aqui. Será que a gente não podia ter tentado explorar um pouco mais desses passes curtos para o Kamara, que para mim é um excelente running back correndo rotas? Eu acho que ter o Kamara ajuda nesse homem a mais, nesse homem extra, que acaba desafogando um pouco o Chris Olave. Eu concordo, o Kamara precisa ser melhor utilizado, e assim, foi o primeiro ponto de alerta, né, que a gente vê aí pro Clint Kubiak, que ele acabou sendo bem desafiado nessa partida, e vai ser interessante a gente ver nos próximos jogos aí como que o Saints vai se comportar, vamos ver se vai fazer ajustes, né? Vai ser bem interessante, até porque é novo pra gente e é novo pro próprio Clint Kubiak, né? Vamos lembrar que é o primeiro trabalho dele como coordenador ofensivo na liga. Não sei se vocês têm mais algum ponto, alguma coisa para acrescentar pro ataque, ou a gente já pode ir pra defesa? Acho que só um ponto aqui, se não me engano, o próximo jogo volta, né? Kendre Miller, eu sei que, nunca deu nada, ainda não conseguiu se provar, mas quem sabe não é uma opção para jogo terrestre, para desafogar as carregadas do Kamara e tentar deixar ele um pouco mais livre para o jogo aéreo. Eu concordo, até porque o Jamal Williams, ele não tá sendo esse cara, né? Aparentemente o Saints não tá confiando no Jamal Williams para correr bem com a bola. E o Jamal Williams talvez veio para ser esse cara, né, que desafogaria o Kamara, e ele não tá conseguindo. Então o Kendre Miller, obviamente a gente não pode botar expectativa nele, mas é uma boa saída porque ele tem talento, né? Ele só não consegue se manter saudável. Bom, vamos pro lado da defesa, então. O lado defensivo da bola, pra mim, é um lado curioso, né? Porque o Saints, de fato, só conseguiu segurar o ataque do Eagles a 0 pontos até o último quarto, né? Quando acabou tomando um touchdown. E aí no finalzinho do jogo, mais um touchdown com uma conversão de 2 pontos, que totalizou os 15 pontos no Philadelphia Eagles. Mas eu não consigo, e os números eles estão ao meu favor, tirando a pontuação, mas os números estão ao meu favor, porque eu não consigo falar que a defesa do Saints jogou bem hoje. Porque foram 460 jardas totais e, assim, parecia que o Philadelphia Eagles ele não pontuava por incompetência, né? Ele conseguia avançar correndo com a bola com o Saquon Barkley, que teve 17 carregadas para 147 jardas, uma média de 8.6. Tá certo que teve a big play, né, que foi o touchdown dele, mas ao menos no meu ponto de vista, o Saints tava parecendo que só tava esperando isso acontecer, só tava... era uma questão de tempo para isso acontecer, porque o Barkley já estava tendo boas carregadas, já estava cansando a defesa do Saints. O Jalen Hurts também estava conseguindo ter espaço, né, para fazer os passes. Então, Bernardo, apesar do Saints ter cedido apenas 15 pontos, eu acho que essa partida, né, acabou mostrando um lado defensivo do Saints aí que chega a ser preocupante, né, que é um time que acaba cedendo muitas jardas. E no fim das contas só não tomou muitos pontos por conta de turnovers, né? Por causa do fumble forçado, da interceptação forçada, das quartas descidas aí em momentos oportunos que o Sirianni, de uma maneira bizonha, tentava e o Saints conseguia conter. A realidade é que o Saints, a defesa do Saints, esses 15 pontos foram mais sorte do que juízo, né? Bem como você falou, principalmente no primeiro tempo, os drives que eles ficavam sem pontuar, era muito esforço do Sirianni e do Jalen Hurts em não pontuar. Então, a interceptação esquisita, o fumble, é um mérito também do Kyle Granderson, que fez um bom jogo. E teve os dois turnover on downs, que foram umas chamadas esquisitas, assim. Então foi isso. Os Eagles foram bem competentes no ataque durante 3 quartos do jogo, e um pouco do quarto também. Mas os Saints cederam os 2 touchdowns surgiram de big plays assim que não dá pra tomar. O primeiro touchdown do Saquon Barkley com uma corrida de 65 jardas, acho que o Will Harris que não deixa um espaço e o Barkley corre o campo todo. Aí na jogada definitiva, né, do Dallas Goedert,
eu acho que eu até vi o vídeo antes de entrar aqui, acho que foi o Howden e o Larimer, que eles trombam no meio do caminho, e eles deixam o Goddard sozinho para correr o campo inteiro numa 3ª para 16, que acho que o Breezy tinha acabado de sacar o Jalen Hurts na jogada anterior. Então é isso, apesar de bons nomes hoje, o Tyron Matthew jogou bem, uma interceptação, um tackle para perda de jarda. O Brian Breezy jogou bem também, teve 2 sacks. O Cal Granderson jogou bem, ele pressionou bastante, teve 1 sack e meio. O Alontae Taylor, de novo, surgindo com uma surpresa, ele teve aqui... Eu achei que ele tinha tido 1 sack, mas ele teve meio sack. Mas a defesa acabou cedendo muito tempo do relógio para Filadélfia. Muita big play que não dá para ceder. E apesar dos bons nomes, né, na defesa, da gente saber que a defesa é o nosso ponto forte no time, hoje não foi bom. O último quarto escancarou isso, com essas falhas nos momentos que não podiam falhar. Exatamente. Eu acho que eu sempre tinha algumas inseguranças quanto à defesa do Saints, principalmente quando eu coloquei no pré-jogo, né, que a gente tinha enfrentado corredores que não eram bons, né, que foi quando a gente enfrentou o Cowboys aí, que tava com um mix de corredores que nenhum funcionava, o Panthers também sem um running back bom. Hoje foi a primeira vez que a gente enfrentou de fato um running back bom, e a gente enfrentou, além disso, né, um quarterback móvel também, que apesar do Jalen Hurts não ter mostrado tanto, né, que ele correu apenas 8 vezes com a bola, mas a mobilidade dele, não para corridas, né, mas para gerar um pouquinho mais de tempo para fazer os passes, foi muito bem utilizada, né, Luiz? Então, até já para colocar você na conversa da defesa, o Dallas Goedert aí, a secundária do Saints para mim é uma secundária muito, muito boa, só que a gente não consegue defender muito bem tight ends, também é outro ponto que o Saints, né, o Dallas Goedert teve o seu career high em jardas e em recepções, né, foram 10 recepções para 170 jardas, obviamente teve essa bem longa aí que o Bernardo comentou. Mas, no fim das contas, as pontuações foram no último quarto. E isso também tem na balança o fato do ataque do Saints não ter conseguido segurar a bola, né, por um tempo. E com certeza a defesa do Saints já estava bem cansada, né, quando esses erros maiores aconteceram. Bom, só antes de falar da defesa, uma correção, eu acabei de procurar aqui, o Kendre Miller não pode voltar no próximo jogo, ele volta só na semana 5 contra o Chiefs, como ele foi para IR, ele precisa ficar pelo menos 4 semanas fora. Mas falando de defesa, bom, gente, acho que eu penso um pouquinho diferente de vocês, eu acho que de novo a nossa defesa fez, para mim, o que foi um bom jogo. Acho que se a gente tira aí as 2 big plays, tanto do TD do Barkley, quanto no final do jogo, da 3ª para 16, do Goddard, só essas 2 jogadas foram quase 130 jardas. Então, se a gente tira do total de 460, 130, dá 330. Eu peguei aqui o stat sheet do último jogo contra o Cowboys, a gente cedeu 350 jardas para eles. Ok, teve garbage time e tudo, mas eu acho que o Eagles é um time para brigar para playoffs. Eu acho que Eagles e Cowboys vão disputar ali a NFC East, e a gente conseguir forçar 2 turnovers para cima deles, e forçar também os turnovers on downs, ok, eu acho que muito é na conta do Sirianni, mas eu acho que não dá para pedir muito mais da defesa. Como eu comentei no grupo mais cedo, eu acho que o grande vilão, se é que a gente pode dizer assim no jogo de hoje, para mim foi o ataque. A 3ª para 16, de fato, foi um erro crasso, e até vi o pessoal comentando, talvez deveria ter jogado em zona, ter jogado um pouco mais soft, mas acho que esse é o Dennis Allen. Eu acho que o Dennis Allen gosta de jogar em man coverage, eu acho que a gente tem excelentes jogadores para jogar em man coverage, mas é aquilo, acho que num dia em que nada deu certo no ataque, a defesa acabou entregando no final, nessa jogada, mas para mim não culparia a defesa. Eu acho que não dá para pedir muito além disso contra um time que é contender. Eu acho que forçamos 2 turnovers, o turnovers on downs, e a gente não saiu com nenhum ponto dessas jogadas. Eu acho que para mim isso diz muito do que foi o jogo.
E para acrescentar, né, a gente tá comentando os turnovers que o Saints forçou, vale constar o punch, né, o punch bloqueado que o nosso time de especialistas teve, que o ataque teve outra posição boa de campo e não conseguiu contribuir. Eu concordo com você, Luiz, no sentido de que a defesa de fato fez o que deveria ser feito, a gente não pode cobrar muito mais. Mas eu tô aqui pra falar mal, brincadeira. Mas ao mesmo tempo mostrou um pouco das fragilidades, né? De alguns pontos de melhora aí que o Saints pode ter. Porque pra mim é um time que ainda sofre um pouco pra conter o jogo terrestre. É um time que, pra conseguir pressionar o quarterback, depende muito de blitz. E eu sei que não é fácil também você ficar pressionando o quarterback apenas com 4 homens ali, mas a gente teria que ter capacidade de fazer isso, pelo menos em algumas jogadas. O Chase Young fez um jogo muito abaixo, no meu ponto de vista. Eu não lembro de uma jogada dele fazendo pelo menos, não um sack, mas pelo menos ali chegando no quarterback, né, fazendo aquela pressão. Eu não lembro de alguma jogada dele nesse sentido, e ele é muito importante, né, para o Saints fluir, que ele consiga evoluir dessa maneira. E uma coisa leva a outra, né? O Dennis Allen, eu concordo com você, eu ia até comentar disso aí, de talvez o Saints deveria ter mandado uma zona, mas às vezes se o Saints vai de uma maneira mais conservadora nessa 3ª para 16, acaba cedendo umas 10 jardas, e logo depois na 4ª descida acaba cedendo, ou algo assim, a gente já tá aqui reclamando da passividade, né? Então acabou que é uma jogada patética, né? Que a gente vê os nossos defensores trombando, mas é mais uma fatalidade do que qualquer coisa. Talvez isso é uma desculpa, mas o Saints costuma marcar bem, né? A marcação homem a homem é uma secundária muito física, mas quando os dois caras trombam, é óbvio que numa marcação homem a homem vai ficar um gap gigantesco ali pro Dallas Goedert correr. Ele aproveitou muito bem. E assim, mas de modo geral a defesa ela fez o que ela tinha que fazer. A defesa do Saints é uma defesa que ela aparece quando ela tem que aparecer. Ela aparece num fumble ali quando o Eagles está avançando bem, numa interceptação dentro da endzone, ela aparece em turnover on downs, em 4ª descidas. Eu não consigo lembrar quantas, de tantas que já foram, que eu lembro de 4ª descidas que a defesa do Saints consegue segurar. É um time que é bem... É uma defesa que aparece quando tem que aparecer, então se tiver um vilão, eu também concordo que é o lado ofensivo da bola, né? Até porque um dos motivos da defesa ir mal ou cansar, né? É acabar ficando muito tempo em campo. Mas eu acho que tem alguns pontos aí que a gente pode levar como a ser observados aí para as próximas semanas, como a gente vai acabar fazendo uns ajustes. O Saints não tem muito... talvez esse é um ponto até que a gente pode entrar agora, e vocês quiserem falar de algum outro ponto também da defesa, pode falar, estão livres para isso. Mas talvez a gente sofre um pouco no depth, né, que a gente não consegue fazer muitas substituições, tanto no ataque quanto na defesa, que mantenham o nível do time, né, e talvez isso é até comum na NFL, é claro, né, é muito difícil você ter 53 jogadores muito bons, isso não vai acontecer, é claro, mas a realidade é que o Saints, até por ficar muito em campo, a defesa, alguns momentos ali a gente acaba cansando, a gente acaba sofrendo. E em partidas como essa, o Eagles é um time experiente, e o Nick Sirianni, ele, cara, ou ele é maluco ou ele é gênio. Eu acho que ele tá mais pra maluco, mas parecia que as 4ª descidas que eles tentavam era muito porque parecia que meticulosamente ele sabia o que estava fazendo ali, que ele estava cansando a nossa defesa, que o nosso ataque não estava funcionando, e que na hora certa ele ia pegar, né, o ataque no caso, e ia conseguir fazer um touchdown, e foi meio que o que aconteceu. Arriscado, é claro, mas parecia que tava fazendo um jogo de xadrez ali o Nick Sirianni. Pra mim ele tá mais pra maluco do que pra gênio. Eu acho que Concordo. Mostrou... cara, teve a 4ª descida do final do primeiro tempo, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que faltavam 12 segundos no relógio, chuta a bola, vai pro jogo empatado, até porque não era certeza de que eles conseguiriam anotar o touchdown se convertessem aquela 4ª descida. E depois, acho que assim, ir para uma 4ª para 3 contra a nossa defesa, igual a gente comentou, o cara tava doido. Cara, para mim não faz o menor sentido. Eu acho que já não é desta season, mas a defesa do Saints aí, acho que por muitos ela é tida como uma defesa top 10, se não for uma defesa
top 5 da liga. Eu acho que pensando em pontos a melhorar, eu acho que a gente ainda peca muito no grupo de edge rushers. Acabei vendo alguns analistas americanos logo depois do jogo. O que eles comentaram é que o Chase Young estava atacando o Hurts muito profundo, então ele estava permitindo ao Hurts escapar, e isso acabou facilitando um pouco dos 2 sacks do Brizzy. Não sei até que ponto, enfim, não consegui ver o jogo ainda para saber se foi isso mesmo, mas eu acho que o nosso grupo de edge rushes ele é muito fraco. Carl Granderson ser o seu edge número 1, eu acho que é bem complicado, e aí, como você falou, acho que o nosso depth de linha defensiva, ele é triste. Na secundária eu nem acho tanto, sendo bem honesto, eu acho que a nossa secundária é muito boa. Eu acho que o Kool-Aid McKinstry ali, ele é um reserva que pode entrar como entrou no último jogo e representar. Eu acho que a gente tem 3 safeties ali que conseguem rotacionar legal, até no mesmo nível, por mais que o Will Harris tenha, para mim, falhado, igual o Bernardo comentou no TD do Barkley, mas Will Harris, Jordan Howden e Matthew, eu acho que dá para revezar legal, mas a nossa linha defensiva, para mim, é o grande problema. Eu acabei pensando aqui, como eu tinha falado, eu acabei focando muito nas críticas da hora do touchdown, mas é bom voltar um pouco atrás e comentar, né, que a defesa é o nosso ponto forte, ela segurou durante 3 quartos, eles também não têm culpa das pataquadas do Sirianni, nem do Jalen Hurts segurando bola por muito tempo, mas eles seguraram, o Saints não sofreu nenhum ponto durante 3 quartos, e acabou a fatalidade no último quarto, né, só voltando atrás nisso, né, só pra não parecer que acho que a defesa é a grande culpada desse jogo, e deixar o ataque ileso de crítica por não aproveitar tudo isso que a defesa deixou durante o jogo. E eu acho que acaba que volta no que eu digo, que a gente só precisa de um ataque decente para conseguir ganhar jogos, e há anos a gente fala isso, porque o Saints, a nossa defesa, ela vai deixar a gente no jogo, cara, independente de quem a gente tá enfrentando. A nossa defesa, ela tem a capacidade de, ela pode não ser a melhor defesa da liga, mas ela sempre vai conseguir seus turnovers, vai conseguir segurar o time adversário lá nas casas no máximo uns 20 e poucos pontos ali, com que a gente não com que a gente consiga produzir minimamente no ataque dando certo. E a realidade é que a gente voltou, a Jéssica até comenta, né, que esse foi um jogo que o Pete Carmichael estava utilizando o Clint Kubiak aí, porque pareceu não nas chamadas, né, como a gente já comentou na parte do ataque, mas o rendimento do ataque foi do ataque de Pete Carmichael, né, um ataque que não conseguia parar em campo. E a gente vai descobrir mais pra frente se foram as lesões mesmo que deixou isso aí tão evidenciado, se é uma falta de ajuste do Clint Kubiak ou alguma coisa assim, incompetência do Derek Carr, né, pode ser que voltou a ser que era, mas também não acho que é isso, é muito overreaction. Eu acho que era um jogo difícil, né, contra uma equipe boa, contra uma equipe difícil de se enfrentar, uma equipe que estava vindo de uma derrota em casa, então eles iam tentar fazer de tudo para ganhar um jogo. O Saints, obviamente, a gente tenta fazer com que isso não mude, né, mas quando você vem com 2-0, você vem com você vem bem mais solto, né, então isso pode ser que seja um problema também, né, às vezes não estava tão ligado quanto deveria. Aí pegou um time muito físico, né, um time muito cascudo, como é o Philadelphia Eagles, e acabou sofrendo. Mas aí, só para concordar aí com o que você disse, Luiz, que a nossa defesa, talvez a nossa secundária, eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento de todas as outras secundárias da liga, mas com certeza a secundária do Saints deve ser pelo menos top 5, assim, porque são vários jogadores confiáveis. E além disso, quando você acaba substituindo ali o Harris pelo Jordan Howden, por exemplo, o Kool-Aid McKinstry, que acaba entrando, né, por conta dos cornerbacks dos Saints acabarem se lesionando, é uma secundária que
com certeza é uma das melhores da liga, né? O Poço Adibo, a evolução que ele demonstra ano a ano e não para de evoluir é incrível. Eu acho que em muitos, ou quase todos, muitos dos times da liga, isso eu posso afirmar também, ele seria quarterback 1. O Saints talvez tem 2 quarterback, é duro, né? Cornerback 1. O Saints talvez tem 2 cornerbacks 1, porque o Adibo, quando ele precisa fazer essa função, ele é muito bom também. Então, assim, eu entendo, e aí até se você quiser complementar mais alguma coisa, principalmente, Luiz, que esse é um jogo que a gente pode tirar algumas coisas boas, né? Porque apesar de tudo, o Saints demonstrou aí, principalmente defensivamente, que é um time que vai estar lá, né? Que vai brigar e que não vai ser fácil ganhar da gente, mesmo quando o nosso ataque não produz absolutamente nada. Exatamente, eu acho que esse é o grande ponto positivo a se tirar. Acho que a nossa defesa vem se mostrando e se mostrou de novo uma defesa casca-grossa, uma defesa difícil. Querendo ou não, a gente estava com 5 pontos na frente, colocou o adversário numa 3-16, faltando, acho que é o que estava ali, 1 minuto e meio para acabar o jogo. Então, assim, eu acho que num dia que nada deu certo, a gente quase ganhou, muito por conta da nossa defesa. E eu acho que esse é um dos grandes pontos positivos. E crédito seja dado também. Eu acho que o Dennis Allen, por todos os problemas que ele possa ter como head coach, eu também acho que ele é uma das top 10, se não for top 5 melhores mentes defensivas da liga. Eu acho que os esquemas que ele cria, a forma como ele utiliza os nossos jogadores na defesa, eu acho que é algo para se ter esperança, é algo para comemorar. E um outro ponto, acho que é aquilo, no início da temporada, se falassem pra gente quanto que ia estar, qual seria o recorde do Saints nas primeiras 3 semanas, eu acho que se alguém falasse, vai ser 2-1, todo mundo aqui iria assinar, iria topar, porque acho que a gente estava contando 2 losses aí, tanto para Cowboys quanto para Eagles no início da season. É verdade, eu acho que é importante a gente ver, né, olhar num cenário mais macro mesmo, né, dadas 3 rodadas aí, a gente está 2-1 e possivelmente aí ainda na liderança da divisão, a depender aí de como vai ser. Acho que o jogo do Atlanta Falcons está acontecendo agora, porque o Buccaneers também acabou ajudando a gente perdendo pro Denver Broncos, né? Então, é um cenário positivo, né? O nosso próximo jogo é exatamente contra o Atlanta Falcons, e aí sim já é uma partida que, apesar de ser em Atlanta, já acaba sendo quase que um must win, ou não, mas a realidade é que é muito importante vencer jogos de divisões, ainda mais contra um time que provavelmente vai brigar com vocês, e vai ser o caso, né, de Saints e Falcons aí aparentemente. Mas se a gente olha, né, nesse cenário mais macro, a gente não consegue ficar triste, né, com um 2-1. É que pela situação poderia muito bem ter sido um 3-0, né? É isso, quando a gente fala de como foi o jogo em si. Talvez é isso que bate um arrependimento, mas a gente tem que lembrar que o Saints é um time que tá se encontrando ainda, né? É um time com problemas. Não veio para essa temporada como um contender, longe disso. Então a realidade é que a gente tá com bem mais coisas positivas do que negativas, e vamos torcer pro ataque, né, dar uma resposta aí na próxima semana para mostrar que aprendeu também com esses erros aí que aconteceram na partida. Só antes da gente partir para outro jogo, não sei se vocês têm mais algum ponto que vocês querem validar, eu vou só comentar, até para vocês quiserem falar alguma coisa, do time de especialistas, que a gente costuma passar um pouco também, e aí vocês podem, os dois aí, quem quiser falar, fica à vontade. Tivemos alguns pontos positivos. O ponto positivo que o Blake Grupe não errou, mesmo querendo errar, né? Deu um chute curto dele, ainda bateu na trave ali. A gente teve o bloqueio de punch, né? Eu queria muito ver uma estatística disso. Eu vou tentar procurar ver se tem, mas eu tenho quase certeza que o Saints deve ser o time que mais bloqueia punts aí na liga, com uma margem interessante, porque quase todo jogo tem punch bloqueado. Isso é uma loucura. E o Rabel aí, quando a gente finalmente precisou dele, fez um trabalho decente, né? Teve o primeiro punch que não foi muito bom, mas ainda assim colocou 2 punts dentro da linha de 20 ali. Não sei se vocês querem agregar alguma coisa do especialista ou alguma coisa desse jogo aí no geral, antes da gente passar a régua e falar um pouco da partida contra o Falcons.
Eu acho que não tem muito o que agregar sobre o time de especialistas. Teve o punch bloqueado, né, do JT Gray, que o Howden recuperou, e acabou que o ataque não conseguiu capitalizar em cima disso. Eu acho que inclusive a jogada que o Trevor Payne faz uma falta ridícula pra fora do campo, que o Saints voltou algumas jardas. Aí a gente não conseguiu capitalizar em cima disso. Então acho que fica meio... Não fica esquecido, mas a gente não lembra tanto, assim, porque não rendeu nenhuma pontuação. Mas o Panther é uma perspectiva melhor do que a gente tinha com o outro ano passado. E o Blake Group é isso. Ele tá melhor esse ano, né? Tá mais confiante, aparentemente. E não atrapalhou hoje. Muito bem lembrado, Bernardo, porque a falta que o Penning fez ali, pelo amor de Deus, alguém precisa explicar para ele que, pô, legal ser agressivo e tal, legal dar pancake, mas, cara, a jogada já tinha acabado, o Camara já tava fora do campo, não tinha necessidade nenhuma dele ter arremessado o Darius Slay daquela forma. Infelizmente aí o Trevor Penning, ele tem algumas dificuldades, não só para praticar o futebol americano, porque ele é um cara, bom, de modo geral ele tem mostrado certa evolução, mas ele ainda tem pelo menos uma jogada por jogo, assim. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu sinto que pelo menos uma vez no jogo o Penning vai fazer alguma cagada. Bom, vamos passar pro jogo contra o Falcons, e assim, não querendo colocar temporalidade no nosso podcast, mas digamos que nesse momento tá tendo Sunday Night Football e o Atlanta Falcons tá fazendo 7-0 nos Chiefs, acabaram de interceptar o Mahomes. Então, assim, eu não sei o que vocês esperam do jogo contra o Falcons, e aí pode começar você mesmo, Luiz, mas eu acho que é um baita desafio pro ataque de novo, cara. E é um desafio maior ainda do que foi contra a defesa do Eagles, porque essa defesa do Atlanta Falcons me parece que é muito boa, cara. Muito boa. Tem uns ball hawks ali na secundária que vai dar um trabalho pro Derek Carr lançar a bola. A gente vai ter que dar um jeito de colocar esse jogo terrestre pra funcionar. Cara, o ataque deles ainda tá se encontrando, né? Mas também é um ataque com bons nomes. O Atlanta Falcons, infelizmente, tá com uma cara muito boa, né? Ao meu ver, aí pra essa temporada. Cara, o que você acha aí que a gente tem que esperar? O jogo vai ser na casa dos Falcons ainda, então mais uma pressão, né? Apesar da gente costumar ganhar lá, né? Mas é um jogo muito difícil pro Saints, né, cara? Concordo, eu acho que o jogo é difícil, eu acho que o time do Falcons ele tá bem melhor do que esteve aí nas últimas temporadas. A secundária, como você falou, cara, Jesse Bates e Justin Simmons, pra mim, se não for uma dupla de safeties, assim, top 10, top 5 da liga. Se tem um ponto que eu acho que a gente pode explorar é o corpo de linebackers dos caras, eu acho que é o ponto mais fraco desse time. Querendo ou não, acho que Kaden Ellis é titular lá. Eu sei que fez um último ano aqui com a gente muito bom, mas hoje eu não troco nenhum dos 3 linebackers que a gente tem no roster pelo Kaden Ellis. Então, Willie Gay, Pete Werner e Demario, fico com os nossos 3. E, cara, vão ser os jogos para definir essa divisão, para definir essa temporada. Eu acho que os 2 jogos contra o Falcons, os 2 jogos contra o Bucks e os 2 jogos de Falcons e Bucks, eu acho que são aí os 6 jogos que vão dar as caras e dar o caminho do que vai ser essa NFC South para essa temporada. Tem tudo para ser muito equilibrado. Eu até comentei anteriormente que o Saints, que a NFC Sul parece que ela vai ser mais nivelada por cima do que foi nos últimos anos, né? Não vamos ter um vencedor com um recorde negativo. É muito provável que inclusive mais de um time fique com recorde positivo, então mas a tendência é de equilíbrio, né? Se o Falcons conseguir vencer essa partida aí, a gente vai ter
os 3 times com 2-1, né? E o Carolina Panthers com 1-2. Então, esses confrontos diretos vão ser muito importantes, né, Bernardo? E é nisso aí que até entra algo positivo, porque hoje o Carolina Panthers mostrou ser um time bem competitivo ali contra o Raiders. Tá certo que talvez eram os 2 piores times da liga se enfrentando, ou 2 dos piores times da liga se enfrentando, mas o Andy Dalton já deu outra cara ali. E confronto de divisão a gente sabe como funciona. A gente deu sorte de enfrentar o Bryce Young e já tirar já conseguir uma vitória fácil aí, mas o Andy Dalton talvez pode beliscar alguma vitória ali contra Bucks ou contra Falcons, que às vezes acontece, pra dar uma ajudinha pra gente. Mas também a gente não pode contar com isso. Essa partida contra o Falcons é de fato muito importante, né, Bernardo? Sim, é bem importante, principalmente por ser um jogo de divisão, com uma rivalidade de divisão, né? Jogo de divisão sempre é um jogo pegado, sempre a rivalidade está presente, às vezes não acontece o que a gente está esperando, é um jogo diferente, o jogo divisional. Mas falando dos Falcons em si, eles melhoraram muito, na minha visão, do ano passado. A defesa, no apagar das luzes agora do off-season, eles adicionaram o Matthew Judon e o Justin Simmons por pouca coisa, né? Eles não gastaram, não precisaram se desfazer de tanta coisa para colocar eles no elenco. Isso faz com que a defesa deles seja mais forte, né, do que foi ano passado. E o ataque, eles não vai ser aquela coisa esquisita que era no passado, com o Arthur Smith de head coach, com aquele Desmond Ridder de quarterback, o Kirk Cousins, que é um tanto melhor que o Desmond Ridder, que Taylor Heinicke. Então vai ser um jogo mais difícil, vai ser um desafio grande para o Saints. O jogo vai ser em Atlanta, acho que o jogo é em Atlanta, e vai ser um desafio bem forte, tanto para a defesa, para acontecer o ataque, que tem o Kirk Cousins, que é bom, tem o Bijan Robinson, que é um bom running back, é novo, tem recebedores bons, o Drake London, o Tyrande e o Kyle Pitts, e também tem que ver como vai se sair o Derek Carr, o corpo de recebedores, contra essa secundária deles, que é bem forte. Exatamente, e agora até gostei da gente falando do jogo contra o Falcons, cara, porque já me deu uma empolgadinha aqui, que eu tava, bom passar a régua e já esquecer esse jogo contra o Eagles, porque a gente já pode começar aqui, declaro que está começada a primeira, está iniciada a primeira Falcons Hate Week aí da temporada, então a gente já pode começar a odiar o Falcons essa semana inteira, e é sempre muito legal essas rivalidades, e vai ser um jogo muito difícil, muito legal de ver, é muito equilibrado o confronto de divisão, e a gente vai ter outro desafio, né, com um bom running back, que é o Bijan Robinson, um ótimo running back, né. Então, cara, eu não faço ideia do que esperar, eu nem sei nem quem é favorito para esse jogo. Talvez eu acredito que o Falcons vai entrar como favorito, principalmente se conseguir vencer os Chiefs, ou se jogarem muito bem mesmo que percam, vai ser um jogo na casa deles. Mas, cara, vai ser muito interessante. Eu acho que tá começando a esquentar a temporada, né? O Saints acabou que perdeu hoje aí, mas a gente vê que vai ser uma temporada muito interessante para os Saints, para os Falcons, para os Bucks. E eu vejo isso, apesar, né, de bem melhor quando os Falcons e os Bucks estão mal, mas é interessante para a divisão, né, ser mais valorizada, assim, a gente ter confrontos interessantes. O Saints precisa voltar a vencer a divisão depois de alguns anos, né? Então vai ser muito muito empolgante ver uma partida aí de confronto da NFC Sul, que talvez vai ser um dos melhores confrontos da rodada, né? Porque a gente antigamente na última temporada a gente não via dessa forma. Eu não sei se vocês querem agregar mais algum ponto aí, ou se a gente já pode partir pro encerramento. Não sei se tem mais algum ponto do próximo jogo, ou de alguma coisa aí que vocês deixaram passar e quiseram falar, senão a gente já pode ir pros finalmente do podcast. Bom, o silêncio já diz muito, isso quer dizer que a gente falou muito bem. Então, primeiro eu vou agradecer o pessoal que escutou a gente até agora. É difícil, né, a gente escutar podcast depois de derrota, mas é bom porque a gente já percebe que tem parte boa também, né, que nem tudo é tristeza, que o Saints ainda tá num cenário macro aí, numa posição muito confortável.
Então é bom pra gente continuar tendo essas expectativas aí, a esperança. O time tem tudo pra brigar por playoffs aí até o final da temporada. Vou começar agradecendo você, Luiz, muito obrigado, cara, agregou demais aí pro podcast. Muito obrigado pelo convite aí, por ter aceitado participar logo no domingo mesmo. E aí é isso, cara, deixa seus comentários finais aí, e sempre que puder voltar, as portas estão abertas. Valeu, Ivan, valeu, pessoal, acho que sempre um prazer estar aqui. E vamos para cima, acho que tem muita temporada para acontecer. Eu acho que 2-1 não tá nada perdido, tem chão ainda pela frente, e o Saints tem se mostrado, como você comentou, uma equipe para brigar pela divisão, uma equipe para chegar nos playoffs. Então vamos que só 3 joguinhos ainda, tem muita NFL pela frente esse ano. Valeu, pessoal. Bom, é isso aí, Luiz, muito obrigado. E agradecer também, Bernardo. Bernardo, muito obrigado pela sua participação, cara. Dessa vez com derrota, mas vamos seguir firme, né, cara? O Saints tá se demonstrando muito competitivo mesmo essa temporada. Obrigado de novo pelo convite. Gosto muito de participar aqui. E é isso, não tem nada perdido ainda. É uma derrota triste, frustrante, mas no fim das contas é esperado contra um time forte dos Eagles. E é isso. Obrigado pelo convite, obrigado quem ouviu até aqui. E é isso, semana que vem a gente tá aqui de volta para tomar a falar de uma vitória. É isso aí, é com isso aí que a gente encerra. Muito obrigado a todos aí que escutaram esse podcast. Semana que vem tem mais, fiquem atentos aí no nosso blog, que a gente sempre tá saindo aí, vai ter pré-jogo, tem a coluna do Zé aí depois das derrotas, tem as matérias aí, a gente vai dar os updates das lesões e de tudo mais, do que esperar do confronto contra o Atlanta Falcons. Agradeço a todos aí pela participação, todo mundo que escutou até aqui, e até a próxima, galera. Um abraço. Who dat?